ser amador. Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArteCast, os seus minutos de muita arte, criatividade, semanalmente falando. E essa semana é uma semana de feriado, uma semana um pouquinho diferente, mas o ArteCast está aqui para trazer discussões, pensamentos e algum respiro para a nossa profissão que necessita de estímulo. E por isso estou aqui, por isso o Artcast existe. E é isso, vamos lá. Hoje o tema é sobre ser amador. A gente, quando escolhe uma profissão tão delicada como a arte, a gente anseia um momento em que sairemos do amadorismo. A gente começa sendo amador. E amador é bonita a palavra amador, que é por paixão. Ela nasce da pura paixão de se fazer aquilo. Quando uma pessoa se intitula amador naquilo que ela está fazendo, seja um jogador de futebol, seja um artista, seja, sei lá, acho que são as duas profissões, entre aspas, que nascem fortemente do amadorismo. Quer logo partir para o momento profissional. Quando ela se intitula como amadora, é porque ela não vivencia aquele fazer, vivendo de se remunerar daquilo. Ele faz, por muitas vezes até ganha uma grana por fazer aquele trabalho, aquilo que ele se empenha, aquela habilidade que se conecta com o público. Ele ganha uma grana por muitas vezes, mas ele não vive daquele dinheiro. Mas isso não significa que ele não faça com brilhantismo, com dedicação e por muitas vezes, por muito tempo, e enfim, ele escolhe fazer aquilo. Ele vira quase que um sacerdócio, só que não é. É importante dizer que é uma profissão, é importante dizer que a nossa profissão, ela é amadora e sempre será amadora. É uma profissão que a paixão por aquilo é tão forte que ultrapassa, e aí de alguma forma aquilo me mantém também, profissionalmente falando. A gente acaba esquecendo do poder de ser amador. Quando a gente, e todo mundo aqui que está me ouvindo passou pelo momento de ser amador. Só que a gente não pode esquecer e deixar que esse momento passe. Porque o ser amador, ele de alguma forma traz algumas questões importantes para a nossa profissão, que quando a gente esquece, a tendência da gente, e é forte isso, da gente abandonar a profissão é muito grande. Mas quando a gente continua com a missão amadora, de alguma forma é o que nos mantém fazendo aquilo que a gente veio fazer como missão de vida. Eu escolhi alguns pontos aqui do ser amador, que talvez é a grande magia de ser amador. A gente almeja ser profissional, mas a gente esquece dessa magia. E talvez aí você que esteja me ouvindo tenha, sei lá, abandonado a profissão artista ou nunca conseguido chegar lá e aí foi para outros caminhos, para outras escolhas e ficou amargurado. E aí eu talvez hoje trazer para você a oportunidade de voltar e do frescor de ser amador novamente. E para aqueles artistas profissionais que estão aí há muito tempo e esqueceram a magia do ser amador, hoje é o momento da gente repensar sobre isso. Primeiro, ser amador nos permite conectarmos com pequenas comunidades.
Quando a gente escolhe ser amador e começa a se conectar com o público, a gente não tem medo das pequenas comunidades, a gente não tem medo dos pequenos públicos. Então a gente se joga naquele pequeno teatro, ou naquele teatro ali que a comunidade tem numa escola, em pequenos grupos. Ou eu sou um artista visual, eu vou ali nas pequenas feirinhas, eu vou nos lugares que dá para fazer, eu me conecto com os meus amigos, eu vou chamando. Então, o amadorismo, a paixão, faz a gente fazer onde dá. E isso nos conecta com um público pequeno que, por muitas vezes, quando a gente cresce, a gente esquece desse público, porque a gente almeja cada vez mais. E aí, quando a gente já experimentou, o bichinho já picou aquele grande teatro, aquela grande exposição, aquele grande concerto, aquele grande show, a gente não quer voltar para os pequenos, mas é no pequeno que faz a arte ser incrível, apaixonante, pulsante, porque é um público que que vai vivenciar você fazendo arte por paixão pura. E é ali que tá, é ali que estão as suas raízes. Muita gente começa, por exemplo, na igreja, né, fazendo arte, muita gente começa na escola, e voltar a vivenciar esses pequenos grupos, esses pequenos locais, mesmo que seja um projeto para pequenos grupos, faz tanto sentido. Porque você vê ali o poder do que fez você começar, do que fez você se apaixonar e almejar grandes palcos e grandes públicos. Um segundo ponto é que voltar ao ninho do ser amador faz a gente olhar o quanto a gente se dedicava para o aperfeiçoamento das nossas técnicas. Quando a gente é profissional, a gente para de se dedicar ao aperfeiçoamento. A gente acaba por muitas vezes sendo até repetitivo, porque a gente já domina aquela técnica, já sabe o que está fazendo, mas a gente para de ser dedicado ao aperfeiçoamento. Eu lembro bastante quando eu estava começando no teatro e eu me dedicava de corpo e alma a pegar os livros do Stanislavski e a cada apresentação de teatro eu testava um capítulo. Ah, hoje eu vou testar o círculo de atenção. E eu testava aquilo e anotava, e os meus diários de bordo eram enormes e dedicadamente escritos. E aí depois eu fui abandonando. E o quanto isso é importante da gente retomar. Eu venho tentando retomar de outras formas esses estudos para que sejam tão potentes quanto, mas que tenham essa vivência, sabe? De amadorismo mesmo, do aperfeiçoamento, do tentar todos os dias, do buscar outras coisas e deixar aberto ao erro, sabe? É um frescor de estudante que, como artistas, é a nossa essência e deve ser. Um terceiro ponto é entender o mercado. Quando a gente é amador, a gente testa tudo, a gente vai em tudo, a gente não cristaliza no que realmente é o mercado, sabe assim? É assim e tem que ser assim. A gente testa coisas que às vezes as pessoas falam que não pode ser dessa forma. E quando a gente é amador, a gente está testando, a gente não entra na regra do mercado e a gente testa outras coisas. Pensa aí em projetos que um dia você iniciou e iniciou ele com um frescor de simplesmente paixão. Vou dizer aqui o Artcast, por exemplo. Ele inicia no carro, ali eu como arte educadora voltando das escolas,
falando comigo mesma, até encontrar um lugar para poder publicar esses áudios. É, e aí, de repente, as pessoas começaram a ouvir. Antes eu publicava só para deixar registrado, eu percebi que tinha ouvintes do outro lado até chegar aqui hoje e o Artcast monetizar, ele ia acontecer como profissão. Mas eu ainda mantenho o frescor do Artcast como amador, como um lugar fresco para que eu surfe em ideias. Já tive N oportunidades de fazer isso daqui virar, sei lá, ir para um estúdio com vídeo, entrevistar pessoas, mas não é o Artcast. O Artcast é aqui, eu falando com pessoas e depois durante a semana receber os feedbacks e esse frescor de alguma forma faz eu testar o mercado de outras formas, eu surfar. Quem fala muito disso também, do poder do amadorismo, e por muitas vezes voltou ao amadorismo, como ele começou assim, é o Whindersson Nunes. Ele, depois de um tempo, ele estourou, nananã, e aí ele falou, cara, eu vou continuar fazendo os meus vídeos sem tripé, eu vou continuar fazendo nessa GoPro aqui, eu vou continuar fazendo da forma que eu fazia, porque de alguma forma esse amadorismo é o que fazia sentido para ele. E quantas vezes a gente profissionaliza uma coisa que a gente fazia tão bem, com tanto frescor, com tanta paixão, e essa profissionalização faz a gente perder o tesão por aquilo. E o poder do amadorismo é exatamente o poder que nos fez brilhar o olho e chegar onde a gente chegou. E é aqui que eu provoco vocês para, sim, profissionalizar e espero que você chegue onde você almeja com a sua arte, mas sem perder frescor, sem perder, sabe, onde você começou, que é ali a essência. E como artista, ritualisticamente é a nossa profissão, a gente não pode esquecer e manter, como manter esse frescor amador, potencial criativo. Tantas vezes a gente profissionaliza tanto, tanto que a criatividade se esvai, vai embora. Porque ela queria que, sei lá, a criatividade acontecia ali na precariedade, no rústico, do não ter as possibilidades assim, sabe? Fácil, e simplesmente é aí que nasce a criatividade e as soluções que você almeja. E como último ponto, último não, tem mais dois. O não depender financeiramente. O ser amador nos deixa livre e não presos a ter que fechar a conta no final do mês. É óbvio que todos nós queremos e devemos e almejamos fechar a conta no final do mês. Mas se você tem a oportunidade de ter um projetinho que seja e que esteja livre para não ser o carro dependente da sua base financeira, mantenha. O Artcast ele começou a dar dinheiro, ele começou a monetizar, ele começou a ter propagandas, ele começou a ser um lugar relevante para a internet. Mas eu ainda mantenho ele em um lugar de frescor, em um lugar em que eu faço outros projetos e ele é um projeto outro. Pode ser que em algum momento ele se torne a minha principal fonte de renda, mas eu quero que ele se mantenha com o frescor de não ser o dependente de tudo e que isso mantenha esse frescor. Aí não vai trazer o desespero quando as coisas não derem certo, sabe? Porque é um processo, é uma montanha russa. A nossa profissão é para quem gosta de emoção e montanha russa. Hoje, e digo mais, hoje todas as profissões estão assim. Já se foi a ilusão capitalista de ter uma coisa segura. Isso não existe em nenhuma profissão. Todos nós vivemos uma montanha-russa. E essa montanha-russa tem que nos deixar vivos.
olhando o caminho, entendendo agora. Bom, beleza, eu tô olhando aqui, eu tô vendo que agora eu tô na subida, depois vai ter a descida, depois vai ter a curva, e depois vai começar tudo de novo. De alguma forma é a gente entender qual etapa da montanha-russa a gente está, para a gente poder jogar esse jogo, entender quais projetos eu vou colocar em ação agora, o que está acontecendo, é eu vivenciar o caminho e não estar com os olhos fechados achando que está tudo ganho. Então, o não depender continua trazendo esse frescor daquele projeto que você se encontra com amigos uma vez por semana para fazer ele acontecer, sabe? Quantas vezes vivenciei isso, assim, de ter o grupo de teatro, que a gente se encontrava uma, duas vezes na semana para fazer teatro, só. E todo mundo ali tinha os seus afazeres, os seus outros profissões e projetos, que por muitas vezes eram os grandes culpados e vilões por não me entregar totalmente para minha arte, mas era ali que estava a verdadeira arte, porque era ali que eu esquecia tudo da minha vida para fazer aquilo que me dava o maior prazer de todos. Mas tinham outras coisas que me davam base financeira para aquilo. Até, por exemplo, depois eu ir só para a arte, mas aí o quanto que perde esse frescor, a olhar o projeto primeiro pelo dinheiro, para depois pelo prazer. E o último, agora sim, ser amador me faz seguir na paixão. A gente tem a dádiva de escolher uma profissão pela paixão, e o ser amador é fazer a partir da paixão. É dádiva mesmo. Pessoas que fazem por paixão. Por que você faz o que você faz? Paixão, cara. Amadorismo é paixão. Então, que você mantenha aquilo que você faz, seja o que for, por paixão. Que você tenha um projeto, seja ele pequenininho, seja ele uma vez por semana, seja ele horas do seu dia, mas que tenha a paixão como motivador, como gasolina, como fogo inicial. Sejamos amadores. É lindo isso, né? Ai, gente, estou aqui finalizando mais um episódio do Artcast. Nos veremos na quarta que vem. E se você quiser falar comigo sobre ser amador, trocar experiências, me falar alguma coisa, conversar comigo ali, vai lá no Instagram do Artcast, @artcastoficial. Me chama lá que a gente conversa e vamos e sejamos amadores no frescor dos testes, dos improvisos, das entregas. E é isso. Um beijo e até a próxima.